E agora nós vamos falar de foco. Foco é realmente algo muito importante no processo. Tem muitas pessoas que não conseguem focar. E aí atrapalha toda a questão de cumprir tarefas. Então a gente vai passar alguns detalhes aqui de como focar. Só que também vou passar referências bibliográficas de onde desenvolver esse foco. Mas a principal questão para desenvolver foco, de cumprir suas tarefas, seus objetivos no prazo adequado, não é apenas a teoria, mas sim a prática, né? Então a gente vai observar na prática se a pessoa está focando. Obviamente que se ela tiver um distúrbio, que ela vai precisar trabalhar esse distúrbio, então não tem como ela naturalmente conseguir ter esse foco, ela vai precisar desse tratamento. Agora, se ela não tem distúrbio, se é apenas uma questão de aprendizado, uma questão de disciplina, e isso daí vai ser facilmente organizado dentro dela. É uma questão de desenvolver um comportamento novo, que ela tem um comportamento de exemplo, distrair, eliminar as distrações que nós temos aí no nosso slide. Ela se distrai com o WhatsApp, com as redes sociais. As redes sociais hoje, elas são muito, elas roubam a pessoa do momento presente. Então, a primeira questão que eu falaria para a pessoa desenvolver essa questão de não ficar toda hora consultando as redes sociais é tirar as notificações, porque a notificação é um estímulo para essa pessoa ir lá olhar o que foi que tocou. É igual tocar a campainha aqui. Eu vou ter que ir lá atender para ver quem é. Pode ser que seja uma pessoa que tocou por engano, ou que está vendendo uma coisa que eu não quero comprar, ou uma pessoa, enfim, N coisas. Ou pode ser que seja alguém importante mesmo. Mas se eu estou tendo que focar numa tarefa, igual gravar essa aula, eu não posso estar com a minha rede social aberta, meu celular aqui do lado, porque se eu estiver, não vai funcionar a gravação dessa aula, porque eu vou o tempo inteiro parar para poder olhar o que está acontecendo. Então a gente vai eliminar as distrações e vai olhar no seu ambiente de trabalho, se está te impedindo de trabalhar, de ter um rendimento melhor, de ter uma performance melhor no seu trabalho ou nos estudos, as notas estão baixas, não está conseguindo acompanhar o estudo. Então a gente vai minimizar o máximo que for, não levar o celular para estudos, não levar o celular no trabalho, deixar numa gaveta desligado ou com mensagens. E daí você vai dar, obviamente, que é uma parte que está ali, descanse adequadamente, que é o último item. Nós vamos sim dar uma pausa no trabalho, esticar as pernas, fazer um alongamento. Nós vamos fazer isso também no estudo, que não pode ficar direto, senão o cérebro ferve também. Então, nesses intervalos, eu consigo olhar algo importante. Lá no WhatsApp, aí eu dou uma batida de olho ali e eu vejo que foi algum familiar nosso. Agora é um grupo de família de zoeira, não. Agora, se for um familiar nosso ali, que está precisando de uma ajuda, que não sei o quê, que é uma urgência, eu olho lá e respondo. Não é nada urgente. É gente oferecendo coisa, é grupo de vendas de lingerie, grupo de piada. Eu não vou, naquele não é o momento. Então, eu já nem vou olhar as notificações daquele grupo. Então, eu vou descansar, posso dar uma olhada naquele momento de descanso, depois já volto para minha estação de trabalho, para minha estação de estudo. E depois que a gente deixar o ambiente propício para focar e fazer a nossa tarefa, então a gente vai realmente criar esse ambiente silencioso e propício ao foco. Aí
A gente também pode trazer a atenção plena, mindfulness. Para quem não conhece, existe a meditação, que é milenar, existe, né, atrelada até a questão religiosa, mas o mindfulness, o que, que ele tem feito? Ele só pega a essência da meditação. E a gente vai não só a prática de meditação, concentração, a gente também vai fazer isso nas tarefas do dia a dia. Então, por exemplo, uma das tarefas do mindfulness é quando você estiver se alimentando, você sentir o gosto, você sentir a textura do alimento, você sentir a diferença. Você está se alimentando de uma salada de frutas, sentir a diferença de uma fruta para outra, sentir o gosto, se uma é azeda, outra é adocicada. Então, o mindfulness ele vai mostrar para você várias maneiras de estar presente. Uma delas é a alimentação, outra é você, por exemplo, fazer algo inusitado. Você sempre pega o mesmo caminho para ir para o trabalho. Você vai pegar uma. Isso se você for de carro, de moto, de bicicleta ou andando, você vai pegar uma rua diferente, você vai fazer uma diferença naquele caminho ali, para que você não fique sempre no piloto automático. Isso também é técnica de atenção plena. Você levanta todos os dias, tira o pé direito, depois o esquerdo da cama, só vai escovar o dente, vai tomar banho, e daí você sempre faz a mesma coisa. Que tal você escovar o dente com a mão esquerda, se você é destro? Se você é canhoto, você escova com a direita. Que tal você, ao invés de fazer uma coisa, começa a fazer outra? Você tem uma rotina, você toma café e depois você toma banho, ou então você toma banho, depois você toma um café, você inverte a ordem. Você faz coisas diferentes para não se manter no piloto automático. O seu cérebro, ele vai criando sempre coisas novas, novos caminhos neurais, neuroplasticidade, ele sempre está aprendendo coisas novas, se reinventando. Então ele não fica ali o tempo inteiro, né, no piloto automático, ele vai ter um novo aprendizado. E você pode, por exemplo, você tem um trabalho, uma rotina, e aí você um dia passa fazendo uma coisa totalmente inusitada, que é uma aula de arte terapia, uma aula de artes que seja, uma aula de música, uma aula de dança, alguma coisa que estimula o seu corpo, dê todas os quatro principais, né, hormônios da felicidade. Vai fazer happy hour com seus amigos para conversar, para interagir. Então, assim, naquele momento você vai escutar e vai estar presente, sem celular, olhar nos olhos, conversar, fazer coisas diferentes, caminhar na natureza, andar de bicicleta, né, apreciando a natureza, vendo tipos de plantas diferentes. Vai entrar, por exemplo, numa excursão para ir para lugares diferentes, né, explorar. Tudo isso que a gente deixa por conta do nosso ritmo frenético de fazer e de viver experiências. Então, não é apenas na meditação em si, mas na experiência, experimentar algo novo e estar ali presente durante aquela experiência. Então, a gente vai se permitir estar dentro dessas experiências 100%, não é filmando a experiência, é estar na experiência. Porque muitas vezes a gente quer registrar a experiência e perde a própria experiência. Né? Então, até hoje eu lembro de uma experiência muito legal, que é o arvorismo. O arvorismo, para mim, foi muito interessante. Eu me lembro até hoje, aquilo foi muito marcante para mim. Eu fui numa cidade chamada Socorro, no interior paulista, e Circuito das Águas, que se chama, né? Então, ali não deu para fazer outras atividades, porque era um tempo chuvoso, então a gente optou pelas que não eram tão arriscadas, porque estava chovendo muito.
Aí foi legal. Foi na época de Natal. Olha só quanto detalhe que eu lembro, só porque eu passei por uma experiência inusitada. Então a gente subiu 10 metros de altura e a gente começou primeiro a andar naqueles toquinhos lá, pendurado por um cabo de aço. E eu não tenho medo de altura nenhuma. Eu descobri ali, né? Não tenho medo de altura nem a pau. E eu apreciava cada passo daquele. Aí eu fui com a minha irmã. Minha irmã tremia, não conseguia andar naquele toquinho, porque o toco era solto, assim. Ele estava preso no cabo de aço também. Então você andava, ele não era firme, ele ficava balançando. E você colocava um pé ali, você não tinha firmeza nas tuas pernas. E ela travou. E aquele momento eu segurei na mão dela e falei: vamos comigo, vai dar tudo certo. Agora nós já estamos no meio do caminho. Foi um negócio motivador, foi muito legal a experiência junto com ela. E depois, a minha dificuldade foi naquela teia, naquela redinha lá, por quê? Porque você tinha que segurar o próprio peso do corpo só com os braços. E eu descobri que eu não tenho força nenhuma, quer dizer, eu não tinha, porque agora eu tô fazendo yoga e eu tô fazendo muito essa parte da resistência do antebraço e do braço, que era o meu fraco, que eu descobri lá no arborismo. E aí, aquela experiência foi muito marcante, porque aí sim eu não consegui segurar meu corpo, soltei, fiquei pendurada no cabo de aço. Aí mesmo assim não teve desespero nenhum. Eu balancei, 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 porque meu foco era o quê? Chegar no final lá. Balancei até que o instrutor deu a mão para mim e me puxou e eu consegui subir. Eu não fiquei com medo em nenhum momento dessa experiência. Já a minha irmã já tinha força nos braços e ela passou na teia de uma maneira espetacular. Então, olha a diferença. Ali a gente pôde, naquela experiência, entender a dificuldade de cada uma. Foi muito legal. Quando a gente desceu transformada, não era mais as mesmas, porque a gente tinha passado por um desafio. Ela venceu o medo de altura e eu descobri que precisava fortalecer meus braços para uma eventualidade aí a gente precisar desse fortalecimento. Então, hoje, quantos anos depois, 10 anos depois, talvez, eu estou fazendo yoga e preciso desse fortalecimento que eu descobri que eu não tinha lá atrás. Quando você tem atenção plena, você descobre nas suas próprias experiências de vida o que realmente você precisa desenvolver. Só na prática que eu entendi que essa era uma necessidade do meu corpo. Eu jamais ia ter ideia disso se eu não tivesse passado por essa experiência. Então, ali era a atenção plena. Por quê? Nós estávamos numa experiência de vida ou morte, né? Por mais que tivesse equipamento de segurança e tudo, é uma, é uma tensão, né? Porque tudo que puder dar errado, nós estamos a 10 metros de altura. E então ali foi muito importante para nossa vida, né? Aquela experiência. Bom, também nós temos as técnicas de gerenciamento de tempo, que eu vou deixar literatura, olha, vai ser fantástico as duas literaturas que eu vou deixar aqui para vocês, de sugestão para leitura, que foi o que me ajudou muito. Né? A gente tem um brasileiro fantástico que ele escreveu ali a Tríade do Tempo e tem também o livro de foco do Daniel Goleman, que ele vai trabalhar essa questão de foco, tá? Então eu vou deixar essas duas literaturas aí para vocês poderem adquirir e se deliciarem dessa prática. Olha, também então a gente tem a questão de autocontrole, né, que a gente precisa controlar nossos impulsos. Já falamos dos nossos desejos, quando que é um desejo verdadeiro e quando é impulsivo, né? Então, a gente tem que controlar isso. O imediatismo, né? Então, assim, quando eu gerencio o meu tempo, eu sei que não é o momento, não é a hora, não faz parte do meu plano, eu estou tendo autocontrole, eu vou sair do meu foco? Não vou. A pessoa, ela quer comprar a casa própria dela. No meio do caminho, uns amigos chegaram e falaram: Nossa, nós vamos fazer uma viagem lá para Disney. Ela não vai fazer. Por que ela não vai fazer? Porque o foco dela é comprar a casa dela, ou o carro, sei lá.
E a viagem para Disney vai ficar para depois que ela comprar esse carro. Não agora. Essa experiência, que seria maravilhosa, vai ter que passar. E aquele dinheiro que ela juntou, que dava para ir para Disney, ela não vai usar para isso, porque ela sabe que ela está focada. Então, entenderam aí a questão do foco? É muito importante, porque senão a pessoa vai viver fazendo outras coisas e nunca terminando o objetivo que ela tem ali, não alcançando esse objetivo. Criar um ambiente propício ao foco, né? E também descansar. Nós já falamos dessas duas coisas. Mas voltando ali na técnica de gerenciamento, é justamente fazer esse planner, planejar a vida inteira, cada minuto da sua vida, tudo que você vai fazer, tudo que é muito importante. Você colocar ali, exemplo, ir ao dentista, ir a fazer consultas, né? Cuidar da saúde. É diferente de ir ao shopping comprar mais um sapato em que eu já tenho um tantão no meu guarda-roupa. É muito diferente. Então a gente tem que entender as prioridades para a gente ter autocontrole e saber uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, isso vai manter a gente na direção certa, no momento certo alcançaremos, e não há nada nem ninguém que possa tirar a gente do nosso próprio foco quando a gente está decidido que vai alcançar aquilo. Voltamos na próxima aula.